Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Muito feliz de estar aqui na Campus Party hoje. Meu nome é Ronaldo Lemos. Eu vou ser o mediador desse painel. E já vou direto aos trabalhos. Depois vou fazer uma contextualização aqui. Mas queria chamar ao palco, desde já, o José Frederico, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Também conhecido por Zé Fred. E queria chamar também ao palco o Arlindo Galvão, que é o Head de Internacionalização do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, o CEA, aqui da UFG. Arlindo. Pessoal, vamos sentar, fiquem à vontade. Primeiramente, pessoal, só dizer que o tema do nosso painel vai ser Goiás como potência regional, mas não só. A gente vai falar do impacto das tecnologias digitais e da inteligência artificial, não só aqui para o Estado, mas também os desafios que eu acho que tem no Brasil e no mundo com relação a essa tecnologia. E antes de começar, a gente está aqui com a Cidiane, que é a nossa chefe aqui na Campus Party, e dizer que, pessoal, desde 2023 que a gente tem feito eventos no Brasil todo para discutir o tema da inteligência artificial, o impacto disso para o trabalho, para a educação, para o setor público. E eu acho que o trabalho que a Campus Party tem feito, ele é não só fundamental, como é um dos mais produtivos e que frutificou de forma absolutamente incrível, gerando, por exemplo, a Lei de Inteligência Artificial do Estado de Goiás, a Lei de Terras Raras do Estado de Goiás, o Ethos IA, que está aqui do lado, fazendo um debate incrível sobre ética e inteligência artificial. Então, queria parabenizar a Cidiane, Francesco, que chegou na hora certa. Estava falando mal de você, tá, Francesco? Para dizer que esse trabalho é absolutamente essencial. Feita essa contextualização, vamos partir aqui para a nossa conversa. Eu vou começar com o Zé Fred, primeiro te perguntando, qual que você acha que é o papel do Estado, especialmente o Estado como Goiás, no pensamento sobre ciência, tecnologia e, especialmente, inteligência artificial? Bom dia, Ronaldo. Primeiro, assim, é uma honra e um privilégio, né? Ronaldo Lemos moderar um painel com a gente. Que é isso? Cumprimentar o Arlindo, cumprimentar aqui Cidiane, Francesco, Rafael e a turma aqui envolvida. Gente, eu tô falando um negócio que eu tô parecendo uma matraca, eu falo isso todo dia, mas é um gancho bacana, né? Ronaldo, o Nobel de Economia desse ano foi para 3 economistas que, com a pesquisa da importância da inovação para crescimento econômico. E eles entram justamente no papel do Estado, né, para a ciência. Um deles, que é o Philippe Aghion, que foi de Harvard, está na França agora, ele fala primeiro assim, inovação gera crescimento econômico. E aí o Estado tem um papel no investimento de inovação. E não só na ciência de universidade, mas inclusive de startups, né? Provoquei ontem que a SpaceX teve recurso do governo Obama, isso é muito comum. Então, o Estado tem um papel na ciência e tem um papel no estímulo a negócios inovadores. E aí eu falo também que nessa parte de negócios inovadores, aqui em Goiás, por exemplo, nós temos um hub de inovação, que é o Hub Goiás. Nós temos uma parceria com o CEA para negócios inovadores. A gente abriu um edital, por exemplo, chamado Epicentro, que é só para ideias e negócios inovadores de IA, né? Inclusive foi bem divulgado por aí. E eu acho que a gente também tem um papel, enquanto Estado, de garantir que novos entrantes cheguem na história, né? Que tenha competição, que esse pessoal, o novo, venha e às vezes até desloque o antigo, que é a destruição criativa. Então eu falaria investimento em ciência, eu falaria apoio sim a negócios nesse estágio inicial e garantia de uma boa competição. Depois eu posso comentar que numa certa cereja do bolo, a gente também pode territorializar isso
E aqui nós temos um projeto de um distrito, mas a gente pode falar depois, mais para frente. Zé Fred, quando eu falo sobre Goiás do Brasil, muita gente às vezes fica impressionado, porque Goiás está na liderança no nosso país em inteligência artificial, graças ao trabalho que o CEIA está fazendo aqui com o Arlindo. E por que as pessoas ficam impressionadas? Porque geralmente a imagem do estado de Goiás é muito ligada ao agronegócio. Então a pessoa fala, ué, mas Goiás não é o estado do agro? O que ele tem a ver com tecnologia? E aí eu lembro as pessoas do caso do Texas, nos Estados Unidos. Pessoal, o Texas era um estado dos Estados Unidos da pecuária. E pulou da pecuária para a tecnologia. Talvez alguns aqui vão se lembrar da Texas Instruments, que era aquela marca de calculadoras científicas. Logo depois virou o lugar onde nasceu a Dell. Deve ter gente aqui que tem computador da Dell em casa. E hoje, a SpaceX, o Elon Musk, as fábricas dele principais estão todas no estado do Texas. Então é muito interessante porque esse pulo da pecuária para a inteligência artificial, ele não é algo exótico. Eu diria que é algo até inevitável, se for bem feito. E o estado de Goiás está na liderança desse processo. Então eu queria te perguntar, Arlindo, exatamente esse papel de liderança que o CEIA tem desempenhado na UFG. Conta pra gente um pouquinho. Olha, bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Compartilho, viu, Zé, do prazer de estar sendo mediado aqui pelo Ronaldo Lemos. Agradecer aqui todo o pessoal da organização da Campus Party. É de fato um evento muito importante ter esse tipo de discussão de uma maneira muito desconstruída, né, para o jovem, para o pessoal que também vive a IA hoje, vive essa disrupção todos os dias. Mas, assim, o papel e a maturidade do centro hoje é de uma imensa responsabilidade. Hoje a gente sai, Ronaldo, de uma jornada, vamos dizer. Claro que a gente já faz pesquisa, desenvolvimento, desenvolve tecnologias que trespassam a universidade, porque uma coisa a gente está no campo das ideias, na prova de conceito, é o que a gente fala de que muitas universidades pensam que o paper científico é o fim, sendo que ele é só o começo. Como é que eu trago esse paper, essa pesquisa, para dentro das casas das pessoas, para os hospitais, para a vida cotidiana? Então, assim, a gente tem que trabalhar hoje com uma responsabilidade muito grande para desenvolver esse tipo de tecnologia e ser hoje o centro que em 5 anos saiu ali de 70 pessoas para 1.100 pesquisadores. Né? Hoje a gente já tem mais de 21 estados brasileiros contemplando pesquisadores. Nós estamos em 5 países e, assim, mais de 70% da população brasileira hoje usa alguma solução do centro. Se você hoje abre aí o principal aplicativo, né, de delivery, você passa por uma solução nossa, né? Que se chama iFood, é isso? Isso, vamos falar de marcas então. Mas o iFood, se você entra, a tela inicial ali passa por uma solução. Se você tem uma certa dívida, vamos dizer assim, ou a carteira de recuperação de crédito, mais de 90% da carteira do Itaú passa numa solução nossa. Se você assiste Globoplay, todo o upscaling da imagem passa. Então, assim, claro que não somos só nós, mas nós e nossos parceiros disseminam essa tecnologia Brasil afora. Então, assim, a posição desse centro deixa de ser somente a construção de ferramentas, mas uma postura de liderança para o mundo. Porque hoje o centro tem uma rota já traçada com parcerias extremamente importantes com o governo do estado para colocar o Brasil, não só de uma maneira soberana, mas economicamente sustentável, como um produtor de tecnologia para o mundo. E não só um consumidor, mediante essa guerra fria que a gente vive na IA, mediante um leque de regulamentação que eu acho que a gente vai falar. E se essa evolução não é casada com ações que a gente tem aqui em Goiás, para criar um distrito, para trazer educação básica, para trazer todo um ecossistema para receber empresas, para a gente ser o novo Texas brasileiro aqui, de nada disso funciona. Então é isso, a gente tenta fazer isso com toda a seriedade da academia, mas com toda a velocidade e responsabilidade também da indústria. Sensacional. Eu tô cheio de perguntas, algumas delas capciosas.
Deixa eu fazer uma rápida antes de voltar aqui com o Zé Fred, que é o seguinte. É verdade que o CEIA é o líder mesmo de IA no Brasil? Confirma essa informação? Olha, essa liderança é complicada, né? Eu não posso ser irresponsável aqui, porque ela tem N frentes. Sim. Hoje no Brasil a gente tem excelentes grupos de pesquisa em IA. Nós temos ali o FMG, outras universidades que têm um papel Sim. de uma liderança acadêmica muito boa também. Mas eu acho que nessa frente em disponibilizar tecnologia para a indústria, para a sociedade do modo geral, para o governo, nós somos meio que os únicos que estamos fazendo com essa velocidade. A gente estava conversando ali, né, Rafael, nosso subsecretário aqui da Secti também, do quanto a gente tem bons parceiros, inclusive internos, inclusive na universidade, na procuradoria. A gente é um órgão federal, a gente é Gov também. Sim. E a gente tem que andar com isso em uma velocidade de mercado de trabalho, de empresas. Não é simplesmente cair em burocracias ou cair em vias de uma papelada, e aí eu já vou provocá-lo, né? Porque é o cara do jurídico aqui, que deve-se ter muito cuidado, mas se a gente trava demais, a gente não anda para frente, né? Sim. E aí, assim, a gente tem uma via de parcerias que, sim, por conta dessa agilidade, pelo o bacharelado em IA que a gente propôs e do recurso humano que a gente constrói, que nos coloca numa posição, sim, de liderança. Sensacional. É isso que eu queria ouvir. Muito bem, muito bem. E te digo mais, a gente acabou de ouvir a palestra do Clóvis de Barros aqui, e um dos recados é: a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Ele citou lá Jesus Cristo como atualizando o pensamento grego. E é isso, assim, não adianta ter o talento acadêmico. Tem que fazer, é o que você faz com esse talento e como é que você produz frutos a partir desse talento. E pelo que eu entendo, o CEIA, nesse campo, está nadando de braçada, o que é muito bacana. E aí, Zé Fred, só pensando aqui, você falou de um distrito de inovação, né? Então, é pegar uma ideia e concretizar ela fisicamente, inclusive de forma visível na geografia da cidade, do estado. Como que vai ser isso aqui? Deixa eu só fazer um reconhecimento ainda. Você perguntou do papel do Estado, né? O Estado tem um papel legislativo. Sim. Goiás fez uma lei da IA e acho que a grande figura técnica, intelectual, que nos ajudou a escrever foi o Ronaldo. Então eu queria, assim, uma salva de palmas aqui para o Ronaldo Lemos, que ele virou goiano, inclusive, né? Depois dessa. E a gente tem a lei mais moderna do Brasil. Tudo culpa da Campus Party. Tudo culpa da Campus Party, do Francesco, da Cidiane. E um outro comentário antes da resposta é que, assim, o Estado tem um papel de apoiar a universidade para pegar o que ela está produzindo de ciência e transformar em inovação para a sociedade. Então, assim, a universidade sozinha, ela faz a ciência básica, excelente, importantíssima. Agora, aqui no Estado, a gente criou um instrumento de centro de excelência, o CEIA foi um dos primeiros, em que a gente coloca recurso, mas para fazer com que aquele conhecimento transborde. E eles são a grande referência nacional. Gente, mas, Ronaldo, por que um distrito? A gente viu, olhando para evidências de política pública, que se a gente consegue gerar densidade de talentos, de startups e de universidades num arranjo territorial, isso pode dar certo e pode se pagar, pode transbordar. É o que a gente chama de spillover, né? Ele transborda. Sim. Então, a gente estudou, né? Recife tem talvez o case nacional mais relevante, que é o do Porto Digital. O Porto está nos ajudando com um projeto. Sim. Tem Barcelona, etc. E a gente vai ter a prévia em dezembro, mas em março sai o projeto, que vai acontecer aqui no setor universitário e parte do centro de Goiânia. E o CEIA vai ter uma estrutura lá, né? Então a gente quer gerar essa densidade. O Rafael aqui, que lidera isso na secretaria junto comigo, e a gente está muito animado. Porque se fala muito, como é que replica o Vale do Silício? Eu acho particularmente muito difícil replicar o Vale do Silício, mas a gente consegue sim, em termos de política pública, fazer isso. Então lá vai ter incubadora para startup, lá vai ter sandbox, que a gente fala que é um regramento mais fácil para experimentação. Então as ideias malucas do CEIA, vai tudo acontecer lá, né? O carrinho lá, o robozinho da última milha, o drone fazendo entrega diferente.
e a gente quer, inclusive, um circuitozinho para carro autônomo. Mas essa é a ideia do distrito. Sensacional. Eu falei que eu ia fazer perguntas capciosas, né? Zé Fred, tem dinheiro? O dinheiro tá bom? Tá precisando de mais? Tem recursos para fazer isso? Primeiro, como o CEA tá rico, a gente pode... o CEA vai bater R$500 bilhão em projetos, né? De repente, eles nos financiam. Mas agora... Sucesso. Mas agora, brincadeiras à parte, e também existe uma lógica nisso, a gente entende, Ronaldo, que com a reforma tributária, os estados vão ter que achar outras formas de crescer economicamente. Sim. Goiás está entendendo que uma das grandes apostas é a inovação. Então, a gente está tentando separar orçamento, entendendo que isso vai se pagar. Então, assim, se, como Recife, que as empresas lá faturam bilhões de reais, gera imposto, a gente estuda a possibilidade, inclusive, de um empréstimo junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque é o tipo de coisa que faz sentido você pegar um empréstimo, porque isso aqui vai se pagar no futuro. Retorno. Então, essa é a ideia. A gente está ainda estudando o valor, vai começar pequeno, não vamos começar com nada faraônico, mas a gente quer começar bem ao redor do Hub Goiás, que é o hub do estado, uma estrutura para o CEA, a ligação com as universidades que estão lá, a UFG, a PUC e outras, fazer um belíssimo projeto. Sensacional. Te perguntar, Arlindo, o assunto do momento no mundo inteiro é data center, né? Por causa da IA, todo mundo agora quer data center. Só por curiosidade aqui, quem aqui já usou Chat GPT? Só para... É óbvio que, né? Estamos na Campus Party. Quem aí já usou Anthropic? DeepSeek. Caramba, mais gente usando DeepSeek que Anthropic aqui. Agora eu vou fazer pergunta capciosa para o público também. Quem aí já usou Minimax? Olha lá, tem porra, um, sensacional, tá vendo? Campus Party nunca decepciona a gente. Agora, cada uma dessas IAs, né, requer data center. Você precisa de infraestrutura. Quando a gente usa lá no aplicativo, às vezes a gente esquece que por trás daquilo tem um galpão cheio de chip rodando, consumindo energia, água. Então está todo mundo querendo atrair essas infraestruturas e de forma renovável, né? Para não gastar água e energia de forma absurda. E a gente rodou lá no ITS um estudo que mostra que Goiás está muito bem posicionado para isso, por várias razões. Primeiro, a localização do estado é central aqui para o Brasil, então a logística é muito boa. Não tem o estresse hídrico que São Paulo está vivendo, tá? Pessoal, São Paulo, daqui a pouco vai faltar água na cidade. Tem lugar de São Paulo que já não tem água de noite. Se abre a torneira, não vem água da rua. Pô, você vai botar data center num lugar que tem estresse hídrico para competir com a água das pessoas? É complicado. Então, o estresse hídrico aqui em Goiás é pequeno e aqui o potencial de energia renovável é brutal. Seja solar, seja biometano, que é o resíduo do agro que você transforma em gás natural. Vocês estão olhando para isso, Arlindo? Isso é importante porque o Zé Fred falou uma coisa, o Estado tem que arrumar novas formas de ganhar dinheiro. Se a infraestrutura aqui em Goiás for boa, o Estado depois vende essa infraestrutura para outros estados. Então, o meu sonho aqui para Goiás é que a gente seja líder em data center e depois venda essa infraestrutura e ganhe dinheiro com ela, vendendo a capacidade extra para outros estados. Vocês têm pensado sobre isso? Boa, Ronaldo. Olha, a gente pensa bastante, ainda mais porque tem muita desinformação nisso. Tem muita gente achando que a água da torneira da sua casa é a que resfria um servidor desse, sendo que muitos servidores sim utilizam água, mas em um sistema fechado. Isso não vai para os rios, isso não vai para nada, mas nem por isso também a gente tem que deixar de preocupar, porque existe um consumo, de energia elétrica muito alto. A gente tem um aumento, né? Por conta disso a gente precisa resfriar, a gente tem um aumento térmico muito alto. Então, hoje tem discussões muito além até da parte energética local. A gente está experimentando, a gente que eu digo como seres humanos, viu? Nós estamos pensando no planeta, nós estamos pensando em tudo isso, colocando servidores no fundo do mar.
tem outros mandando servidores para o espaço já, porque lá não tem temperatura, tem, né, outras radiações, mas você está falando no vácuo. Então, assim, nós como seres humanos no geral, é uma frente científica de um estudo muito sério que existe em muitas frentes. Não é que o povo está fazendo de maneira desenfreada, de qualquer maneira, não. E nós do CEIA, a gente pensa bastante, e aquela questão que o Zé Fred acabou de falar, de bons exemplos vão derivando em novas ações e vai servindo como exemplos para outros. A gente foi no último GTC, tivemos reuniões, só não com o Jensen, que ali ele está como um popstar, né? Ele tem que só aparecer e acenar, mas do número 2 da NVIDIA Global para baixo, a gente teve reuniões assim, de horas e horas junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia do país, em ações vislumbrando como adaptar a realidade brasileira para essas novas tecnologias, essas novas gerações de data centers que estão surgindo. Para você ter uma ideia, gente, o GPT ele foi criado numa geração de máquina que era completamente absurda para a época. E hoje a gente está na 4ª geração do GPT. O que aconteceu? A gente criou recurso do nada? Não. A gente aprendeu a otimizar. Só que essa otimização vem com custo. As máquinas que o CEIA tem hoje, que é da última geração, a Blackwell B200, quando ela surgiu, a gente entrou na fila junto com o Elon Musk. Foi a primeira vez que o país recebe essas máquinas do lançamento. Genial. Em geral, isso chega aqui 2 anos depois e vem aqui para Goiás. Genial. E o que é o bacana dessas máquinas? Se eu ligo ela na UFG, eu derrubo a rede elétrica inteira. Hoje, a gente tem mais uma parceria com o Estado, que esses servidores teve que usar o data center do Estado, e coitado, né? A nossa TI de lá ligou pra gente e falou assim, vocês estão doidos, essas máquinas gastam a energia do data center do Estado inteiro. Eu falei, pois é. Mas ainda assim, o que isso é bacana? Nos deu a autoridade de trazer uma nova maneira de construir soluções de maneira otimizada e preocupada com esse consumo energético, que hoje o Ministério de Ciência e Tecnologia está replicando o que a gente está fazendo aqui em Goiás. Muito bom. A gente está nas mesmas tendências e nos viés tecnológicos, que é case inédito para a NVIDIA Global. Então a gente tem uma arquitetura hoje, investimento de 3,5 milhões, de uma ramificação de servidores, que em vez de usar uma super máquina, a gente quebra isso em várias, e eu consigo, por exemplo, depois, pensar nesses meios alternativos energéticos, que consegue suprir isso, mantendo a mesma qualidade de processamento de alto nível que a gente necessita. Então, assim, treinos de modelo e inferência, que é o uso que a gente tem que fazer no longo prazo, tem que ser uma preocupação. Isso a gente tem feito constantemente. A gente tem conversas de data centers tropicais, né, em outros países que a gente está fazendo benchmarks. Porque, por exemplo, se a gente for instalar isso aqui em Goiás, será que não é melhor instalar no sul do país, que é mais frio? Mas como eu estou lá com energia, será que era legal colocar do lado de uma usina? Então, assim, a preocupação para que não falte nenhum dos recursos, ela está constante em todas as conversas, então não só da solução, mas de como viabilizá-la. Isso também é uma preocupação do CEIA. Perfeito. Só por curiosidade, as máquinas que vocês conseguiram da NVIDIA foi o H200? Foi o chip deles? Foi a Blackwell, a B200. Que é o Blackwell, né? Esse Isso. Mais novo agora. Perfeitamente. Pô, esse é o que o mundo inteiro quer agora. Para dar uma noção talvez de dimensão para vocês desse chip, imagine os data centers da geração anterior ao GPT. Eu precisava de 15 racks. Alguém já viu um rack? É uma geladeirona assim, que é cheio de computador dentro dela. Hoje, eles conseguiram espremer 15 racks em um. Eu preciso de um rack só para ter a mesma dimensão de 15. Olha que legal. Ganhei espaço, só que olha a preocupação. Isso pesa quase 1 tonelada. Eu não posso nem botar isso nesse palco aqui, senão ele quebra. Isso gasta 2 vezes a energia de 15 racks. Então, o planejamento para isso funcionar é importante, até para manter um ecossistema econômico. Como é que essa máquina se paga? Não pode ser só verba pública. O governo está aqui aportando tudo isso, mas, cara, eu tenho que devolver para a sociedade. Então, o case do CEIA junto com o governo, você falou de grana, eu vou puxar esse case, porque o CEIA nasceu por um impulso do governo, quando o governo estava quebrado. Estava devendo folha de pagamento e o governo falou assim, a gente vai fazer um investimento de 7 milhões e a gente, tá bom, não vai acontecer, né? Governo, mesmo sendo governo. No outro mês estava o dinheiro na conta. Falou, agora nós vamos ter que fazer isso virar. Muito bom. A partir disso, pessoal, a gente fez dessa verba, a cada R$1 a gente trouxe 7 de volta em contratos.
Surreal. E isso alimenta um ecossistema que paga as máquinas, paga os pesquisadores e banca a tecnologia que hoje é usufruto da sociedade. Então, esse é um ecossistema economicamente sustentável que a gente preocupa com o meio ambiente, processamento e com a solução estando disponível. Surreal. Vou passar aqui para o Zé Fred, mas só lembrando, a NVIDIA que faz esses chips, hoje ela vale como empresa mais de 5 trilhões de dólares. Pessoal, 5 trilhões de dólares é o tamanho do PIB da Alemanha, para vocês terem uma ideia. E só lembrando, a NVIDIA é parceira da Campus Party de longa data, porque esses chips dela eram usados para videogame, tá? E é muito doido isso, que ela era uma empresa de game, ela acelerava placa de vídeo, né, para galera jogar CS e outras coisas, e de repente perceberam que esse chip era muito bom para ser usado em IA. E aí uma empresa de game que tinha um valor de mercado de médio para pequeno virou a empresa mais valiosa do mundo, vale hoje 5 trilhões, que é o tamanho do PIB da Alemanha e é mais de 2 vezes o PIB do Brasil num ano inteiro. É surreal, tá? Zé Fred, primeiro, data center, queria saber se tem algum pensamento a partir da secretaria. E a outra coisa, educação. Como é que a gente prepara os alunos para viver num mundo que a IA veio para ficar? Pô, você adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque eu soube que você esteve na Estônia e aí eu vou querer te ouvir sobre isso, viu? Mas acho que em relação a data center, primeiro reconhecer, está tendo um esforço nacional, né, de uma política de atração. O pessoal vê o Brasil com muito potencial e a gente também vê Goiás. Tem o desafio da energia também, tá? Então, o hídrico aqui pode não ser um problema, a energia ainda é um problema que a gente está endereçando, mas o governo está preparando, né, um grande projeto de atração. A gente tem um bacana aqui, que, inclusive ele falou que queria vir te conhecer, que é o pessoal da Everest, que é um Tier 3, bem interessante aqui em Goiás também. Então, a gente acha que é possível. Com os cuidados, né? Existem algumas críticas de lugares que o pessoal leva data center e fica uma coisa muito extrativista. Então tem que ter esse cuidado. Agora, Ronaldo, eu queria te perguntar, a gente vai falar, bom, eu e o Arlindo estamos no ramo, no business de formação de pessoas, né? O Arlindo na formação em graduação, mestrado, doutorado, eu aqui no governo na formação de educação média técnica, de laboratórios de robótica para crianças. Então a gente adoraria falar o que a gente tem feito de bacana. Mas eu vi que você deu uma andada, a gente também esteve na Estônia recentemente, mas você acompanhou e tirou algumas lições de lá. Eu queria que você contasse pra gente aqui o que você tirou disso. Mas não vai ser sozinho não, que eu também quero fazer uma provocação pegando esse gancho, já que ele faz as capciosas, né? Eu vi e consegui ver um programa muito legal seu, e você falando disso, porque eu tenho um filho de 4 anos, e você colocou uma frase que eu gostei demais. Então, pegando esse gancho do Zé, essa ideia do tipo, cara, em 7 anos, até tal educação, o cara tem que preocupar em viver, ter o básico, não é bilíngue. Coloca pra gente o que você viu lá e colocando IA no meio. Como é que você tá fazendo uma reflexão de tudo isso? Pô, perguntas capciosas. Tudo tem um retorno aí, né? Vamos lá. É o seguinte, primeira coisa, a Estônia é o país que está em primeiro lugar em educação na Europa. Primeiro lugar no resultado do exame PISA. Passou a Suíça e passou também a Finlândia. Dá para dizer que a Estônia é a Goiás da Europa, né? Porque Goiás está em primeiro lugar do IDEB aqui no Brasil e já há muitos anos. E como é que o Brasil não fala disso, né? Pessoal, Goiás é número 1 em educação no Brasil, que é um sucesso. Isso é algo que o Brasil inteiro tinha que discutir. Então, a Estônia é a Goiás da Europa, está lá em primeiro lugar. Aí eu fui lá, Arlindo, e o que eles me mostraram lá é muito impressionante. Porque, primeiro, inteligência artificial em todas as escolas. Em 97, você vê, muito tempo atrás, décadas atrás, eles tomaram a decisão de colocar computador com internet em todas as escolas. Na época, foram muito xingados. O povo falou, vai distrair os alunos, o aluno não vai conseguir se concentrar. Aquilo virou uma revolução. Tanto que a Estônia, em 97, era muito mais pobre que o Brasil. O PIB da Estônia
era 3 vezes menor que o nosso PIB per capita. Hoje é 3 vezes maior. Então, o PIB da Estônia cresceu 30 vezes, do Brasil cresceu 3 nesse período. E mais, ao colocar computador na escola, você gerou uma geração de empreendedores de tecnologia. O Skype foi inventado na Estônia, o Wise, TransferWise é Estônia, Bolt, tem um monte de empresa lá que foi criada. Agora, o mais importante, perguntei para a ministra da Educação, qual que é o segredo da escola estoniana? Ela falou, Ronaldo, o segredo é o seguinte, até os 7 anos, o objetivo da escola é fazer a criança virar gente. Não botamos tecnologia, nem a ler a gente ensina. Por quê? Porque a criança ela tem que aprender outras habilidades. Ela tem que aprender a amarrar o sapato, a se regular emocionalmente, a aprender a conversar com outras crianças e com adultos, a tomar banho sozinha, saber onde ela está, se é dia, noite, se é verão, outono, primavera. Então, até os 7 anos ela tem que aprender isso. E só isso. Dos 7 aos 14, aí introduz a formação de repertório. Aí é leitura, aprender a ler, aprender a saber onde ela está, a história do país que ela vive, matemática, línguas. Então, dos 7 aos 14. Aí, aos 14 anos, aí introduz a tecnologia de inteligência artificial. Eu achei aquilo fantástico, tá? Achei que é uma receita interessante, porque aqui no Brasil hoje eu vejo 2 coisas. Primeiro, pais muito ansiosos, querendo que o filho saiba falar inglês com 5 anos de idade. O filho não sabe nem falar português, já quer que ele fale inglês. Isso é uma loucura. E o reverso disso, crianças de 10, 11, 12 anos que não sabem amarrar o sapato, não sabem tomar banho sozinho, não sabem regular emocionalmente, tem crise de raiva. Então, isso aí a gente tem que saber dosar e saber dividir qual é o papel da família e o papel da escola. Então, isso na Estônia me tocou muito. Mas é isso, é o uso da tecnologia de forma humana, né? Não é tornar a criança uma máquina, é o contrário, é tornar ela gente para que ela, a partir dali, use a tecnologia de forma benéfica, tá? Então, respondi a pergunta capciosa e aí já volto para você, Zé Fred, para pensar também assim, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na Estônia. Qual que é o segredo da receita de Goiás? Por que Goiás está na frente em educação? E eu sei que você está trabalhando num projeto para trazer a tecnologia dentro do ensino. Conta um pouquinho para nós. Sim, acho que a secretária de Educação, a professora Fátima, consegue falar com mais lugar de fala, né? Mas Goiás, primeiro assim, uma coisa que eu vejo e reconheço e elogio muito, né, acompanhando aqui da ciência e tecnologia, é muito comum, gente, na educação, o pessoal inventar um monte de programa e virar um monte de distração, sabe? E primeiro a pessoa tem que aprender a ler, né? Aprender a ler, interpretar texto. Ela tem que conseguir fazer conta, tem que conseguir entender como é que você pega uma fração e transforma na porcentagem. E não é nada ciência de foguete, né? E eu percebo um trabalho muito sério da secretaria, um trabalho pedagógico muito organizado, uma decisão de governo de ser prioridade. Então o governador, ele para tudo se precisar para você falar educação, tem que ter uma infra razoável mínima, só infra também não resolve, mas uma infra razoável mínima é importante para fazer acontecer. Um investimento em escolas integrais, aqui você tem um modelo de escolas militares, que uma turma que rala muito, estuda muito. Então, tem uma série de iniciativas que eu acho que com certeza a educação consegue falar melhor, mas existe assim, uma coisa que eu ouvi da Fundação Lema uma vez, né, que é natural, tem evidência que fala assim que altas expectativas levam a altos resultados. Então você começa com altas expectativas, a gente não quer ficar para trás. Legal. A gente não se contenta com o mesmo primeiro do Brasil, mas qual que é o IDEB? Primeiro do Brasil, mas é quanto? Porque às vezes é um primeiro do Brasil, mas que pode crescer. Agora, na tecnologia, o que a gente tem pensado aqui? Nós temos
primeiro, a gente fala que é uma jornada, né, de 8 a 80. A gente começa a estimular lá com 10, 12 anos com laboratórios maker, né, de introdução à tecnologia. É muito legal ver a moçada se envolvendo e tudo mais. Depois a gente vai para o ensino técnico e a gente reforça o papel do ensino técnico. Eu falo que o Brasil finalmente caiu a ficha de que o ensino técnico é uma coisa bacana, né? Demorou muito, e aí a Europa isso já é muito mais comum, aqui no Brasil não tanto. Nós temos uma rede de escolas, são as escolas do futuro, são escolas de ensino médio e ensino técnico em tecnologia. Estamos lançando o técnico em IA agora. Isso é uma coisa que para nós é muito, muito legal. A gente tem uma parceria com a parte social do governo para ter bolsa, para aluno não precisar trabalhar e poder focar no ensino técnico. Então, isso é um negócio legal. E a gente tem uma série de iniciativas de popularização, como a Olimpíada de IA, que está rolando agora. Tem o primeiro estado que faz a Olimpíada de aplicação de IA para a educação básica, para estimular a turma a se envolver em projetos e tudo mais. A gente quer realmente formar uma geração em tecnologia e em IA. Isso é absolutamente incrível. E a gente tem que lembrar, antes de voltar para o Arlindo aqui, que hoje a gente vive num mundo que você consegue aprender qualquer coisa online de graça. Quer aprender a usar a inteligência artificial? Tem cursos inteiros no YouTube gratuitos. Quer aprender a programar? Mesma coisa. Então, a escola também tem que lembrar o aluno que muito da vocação dele, além da sala de aula, ele pode cultivar, se ele tiver a disciplina, a curiosidade e o interesse, seguindo o caminho de aprendizado dele online, tá? Até por curiosidade, continuando aqui nas perguntas capciosas, tem alguém aqui que sabe programar, alguma linguagem de programação? Ó. Quem aprendeu a programar ou na escola ou na universidade? Só por curiosidade. Ó, menos gente. Quem aprendeu fora da escola e fora da universidade? Aí, é surreal. O caminho do aprendizado, às vezes a pessoa aprendeu no YouTube lá, fazendo tutorial, em fórum. Isso é muito impressionante, tá? Então você vê como é dividido o papel. Muita gente aprendeu no ambiente formal e muita gente aprendeu num caminho que provavelmente a própria pessoa ela trilhou. E aí te devolvo, que você está na UFG. Como é que você está vendo essas questões lá? E como é que a IA impacta ensino e pesquisa? E falando, pegando aqui o gancho do Zé Fred, as expectativas lá são altas? Quais são essas expectativas? Olha, fantástico. A gente... Bom, a IA, na verdade, ela é disruptiva em todas as áreas. Ponto. Né? Eu acho que a educação, não tenham dúvida, para essa galera que prega, que a IA vai tirar emprego, essas coisas mais apocalípticas aí, a educação é uma das que mais sofre. Porque, como você falou, conteúdo, gente, tem no YouTube à vontade. Tudo. Eu falo isso em sala de aula, gente. Não preocupa com a minha aula, não. Assim, vai ter algum chinês, indiano, dando uma aula lá muito melhor que a que vocês vão ver aqui. Porque o ensino que está baseado em puro conteúdo, esse vai acabar. Se o cara insistir, esse professor vai perder o emprego. Porque essa não é mais a realidade. E isso eu não estou falando porque é de agora. Eu sou meio velho, eu sou da época da Barça, né? Para quem não sabe, os jovens, a Barça é uma Wikipedia de livro, de prateleira. Em formato de livro, de couro, bonito, assim, que você punha no armário, pesado. E você tinha que o quê? Decorar aquelas questões, replicar num papel e ganhar uma nota. Chegou a internet, né? Puta, a internet agora substitui esse cara. Então o cara não vai conseguir decorar, porque está tudo na frente dele, tira as internet da escola, né? E aí viu depois o potencial da internet, volta a internet para a escola. Chega IA agora. O que a gente faz? Porque ensino fundamental, médio, você já está vendo alunos pegando no celular e dando um arroxo no professor. Porque, de novo, é um professor, muitas vezes, conteudista. Universidade, a mesma coisa. E aí você pensa, pô, o quanto isso aqui vai atrapalhar ou ajudar? Nós lá na UFG, lá para formar um aluno que é um bacharel em inteligência artificial, por exemplo, é o contrário. Conteúdo, esse cara tem para todo lado. A hora de sala de aula, o contato com o ensino é para trocar experiência. É o que eu brinco, né? No campo de batalha. Então, eu sou professor da área de LLMs. Eu tenho que ensinar o cara a fazer uns GPT da vida dentro de sala.
como fazer isso, arquitetura Transformers, Attention Guided Architecture, a gente começa a fazer um monte de coisas, ótimo. Isso já está tudo ali. Então é pré-requisito que você estude e entenda essas coisas, porque aqui eu vou mandar você fazer, por exemplo, ou treinar um algoritmo que é impossível de ser treinado em um mês, e a nota é para o mês que vem. E aí o aluno fala, é impossível, professor. Eu acho que não é, passa uma semana. E esse aluno volta, professor, não deu certo. Aí chega um outro e fala assim, olha, professor, é porque se eu coloco ali todo o dado que eu preciso, isso vai demorar 3 meses, a gente só tem um mês. Eu falei, exatamente, e tudo está impossível. E aí chega mais uma semana, a última questão já desesperado, eles viram e falam, professor, eu quebrei o dataset em 3, e eu consegui em 3 dias já uma acurácia de 60. Aí eu viro para o outro aluno e falou que era impossível, e falou, então parece que tem jeito. Chega no final do mês, a turma se ajuda, gera o aprendizado, sozinhos, com acompanhamento prático e não conteudista. E nessa brincadeira, eu tenho alunos de graduação que já estão gerando empresa, tendo VCs investindo, publicando em Neurips, né, o maior evento de IA do mundo, que tem lá o Transformers, né, o Vasvani que publicou lá o algoritmo fez GPT, tem um aluno de graduação, um Badeco lá do lado dele apresentando. Então assim, a educação, ela tem que ser repensada. E a IA dentro da universidade também tem que repensar as estruturas. Ronaldo falou aqui de uma maneira muito precisa. Quem aqui aprendeu a programar sem o ensino clássico? Uma galera levantou a mão. E qual que é a minha responsabilidade de professor? A UFG também lançou não só o primeiro bacharelado em IA, mas o primeiro bacharelado em engenharia de software do país. Engenharia de software está sendo completamente reconstruída. Hoje, com Vibe Coding e outras vias, a análise de requisito, a entrevista para você ver o que o cara quer, para desenhar o software, não é mais a mesa do ficar na lousa ensinando if e else. Então nós, como os professores por lá, já estamos saindo na dianteira e na ponta de novo, reestruturando todo o plano do curso. Com toda a grade de ensino, não é tirando tudo que a teoria nos ensina, mas é colocando na prática com novas ferramentas, novas plataformas, que possibilitam o aluno de primeiro período, em vez de só replicar um Hello World na tela, gerar um modelo de negócio em programação usando todo um código com interface gráfica, com React, que o cara consegue mostrar e ver que a programação que ele aprende serve para alguma coisa, não é só para gerar códigozinho à toa. Então assim, a responsabilidade que a gente tem e a postura é adequar até mesmo o ensino para abraçar de maneira complementar essas tecnologias em prol da educação. Sensacional. Já vou te perguntar uma coisa que eu quero saber, Zé Fred, mas só lembrando aqui, na internet, você não aprende só a programar português, física, matemática, não. Você aprende qualquer coisa mesmo. Consertar a bicicleta, arrumar o chuveiro elétrico, falar outro idioma, aprender a tocar violão, tocar saxofone. Pessoal que faz esporte, eu jogo beach tênis. Você vira um jogador melhor vendo os vídeos lá, pessoal fazendo tutorial de beach tênis. Pessoal, sai da rede social e passa 5 minutos por dia só aprendendo alguma outra coisa. Você consegue aprender qualquer coisa, isso depois vira uma profissão. A pessoa aprende a dar aula de yoga, dar aula de judô e vira profissional depois, entendeu? Então, queria só dar esse recado que eu acho que é importante. E, Zé Fred, um amigo que é o Thiago Peixoto, que trabalha no Banco Mundial, você conhece, meu conterrâneo, lá de Araguari, da beleza de Araguari, excelente cidade, e ele escreveu um artigo... Usou o B de maneira mais legal, né? Não, muito mas boa. só tem esse B. Beraba, Berlândia, beleza de Araguari. Boa. Cidade fantástica. Inclusive, ali perto, o Berlândia fica ali na região da Grande Araguari. Fantástico ali. E Minas é a grande Goiás, né? A gente já começa... Eu não disputo porque eu me sinto meio mineiro, meio goiano. Boa, boa. Então, Araguari ali tem um DNAzinho ali goiano que é muito importante. Mas ele escreveu um artigo chamado O Estado Agêntico, que fala que o governo vai ter que usar cada vez mais a IA também para prestar os serviços públicos. Vocês já estão pensando sobre isso? Como é que usa IA para melhorar a experiência do cidadão também no acesso ao serviço público?
Essa pergunta é ótima, né? A gente teve na Estônia recentemente, a gente fez um pitch de que Goiás era a Estônia dentro do Brasil, né? Porque Goiás ficou em primeiro lugar de serviços digitais. Então, o governo tem aplicado IA, por exemplo, no Expresso, que é o nosso aplicativo, né, junto ao cidadão, para você conseguir automatizar algumas tarefas, automatizar a relação com o cidadão. Tem um próximo passo, que é a relação do WhatsApp, que eu acho importante. E tem uma coisa que eu acho, gente, super legal, a gente toca na secretaria, que é o tal da inovação aberta, né? Que é mais ou menos assim. Quando a gente vai licitar, o que é uma licitação? Eu sei qual a solução que eu quero, eu abro para o mercado, melhor preço, com técnica, ganha. Inovação aberta é diferente. Fala assim, eu sei o problema que eu tenho no governo, mas eu não sei muito bem qual é a solução. Então eu abro, faço outsourcing de soluções, e aí por causa da nova lei de startups, é facilitado o modelo em que a startup propõe para a gente uma solução, interage com o governo para chegar lá. Então, a gente tem feito coisas super legais. A gente teve, por exemplo, uma solução na saúde, que o pessoal colocou IA para a gente conseguir predizer melhor surto de dengue. Olha só. Na educação, teve também um modelo para a gente conseguir prever melhor evasão escolar. Na administração, que é um negócio meio do direito, meio clássico, cara, hoje em dia, colocar pessoas para ficar lendo contrato não é uma coisa que parece muito inteligente, né? Contrato de TI, o pessoal tinha que colocar gente de TI para ler contrato. Então, TI é a mão de obra mais escassa do universo agora, Total. né? O pessoal ficava lá lendo contrato de TI. E a gente, com a IA, né, com a startup, ela lê o contrato, cospe lá o que você precisa de fato olhar melhor. Então, a gente tem feito muita coisa legal. Nós chamamos isso de GovTech, né, que é abrir para inovação aberta em diferentes áreas. A gente é muito fã disso. Eu acho que tem ainda uma incerteza jurídica de como é que você faz isso. Eu acho que os próprios tribunais de contas estão avançando nesse conhecimento, mas eu acho que é o futuro, tá? Eu acho que é o futuro, a gente está experimentando, fazendo muita coisa legal aqui. Sensacional. Uma pergunta, será que a gente pode abrir para o público para fazer perguntas? Dá? Porque eu acho que é legal também para vocês poderem fazer perguntas capciosas também aqui, né? Não ficar só eu fazendo. Mal intencionadíssimo aí. Vamos abrir para perguntas capciosas do público? Por favor. Vamos lá. Aqui, ó. Depois eu passo para você. Oi. Bom dia. Meu nome é Hernani. E eu sou CEO de uma empresa de tecnologia especializada em software para escolas particulares, inclusive sediada no centro de Goiânia, com sede própria. E queria ver, né, como que está esse hub que está sendo construído, qual que é a possibilidade da gente estar tendo aporte, né, para esse tipo de situação, assim como também tendo aí algum acesso ao CEIA, né? A gente conta com 3 desenvolvedores. São desenvolvedores que estudam na Unialfa, estudam na Delta. Então a gente queria também, né, tá abrindo e vendo se tem possibilidade, como que tá os estágios, como que tá esse pessoal aí, para a gente estar incorporando, né, nessa estrutura. Hoje a gente atende cerca de 100 escolas particulares em Goiânia, Goiás e até em outros estados. E queremos aí também, né, tá tentando entrar aí nessa, né, tá participando e incorporando a inteligência artificial. Hoje a gente já usa muito inteligência artificial nos nossos aplicativos, tanto para ajudar alunos quanto para ajudar professores, né? A gente usa Gemini, usa o ChatGPT, já incluso dentro do aplicativo. E queríamos ver, né, saber, né, como que está essa... Massa. Eu posso começar, que a minha resposta é até fácil. Primeiro, o governo tem estimulado negócios inovadores, né? A gente estimula por meio do Hub Goiás, que é o nosso hub que fica no setor universitário. A gente começou muito estímulo para a parte da ideia ainda ali do início, mas a gente está agora avançando para pegar startups que estão um pouco mais maduras. Esse programa chama Madurar, inclusive, né? Essa é a brincadeira com o nome. Então, acho que o Hub Goiás está lá, editais o ano inteiro, inclusive alguns com um aporte financeiro. Equity free, a gente não entra com equity na empresa. Sobre o distrito, a gente vai lançar ele em março, abril, e a gente quer convidar empresas de tecnologia para estarem lá sediadas. A gente não fechou ainda o modelo, tá, econômico. Minha hipótese é que vai ser um modelo subsidiado, mas eu não consigo te precisar agora. Nós vamos também publicamente abrir editais. A gente não pode escolher a empresa que vai para lá, mas a gente vai abrir editais para ir para lá, tá?
Então, estará super convidado para participar tanto do Hub Goiás quanto do Distrito de Inovação. Sensacional. Bom, no CEIA vai ser rápido também, mas a gente tem, acho que parcerias em diversas vias. Uma junto ao governo do estado, que aí eu ia perguntar onde é que você estava, que a gente fez um baita de um barulho junto com outro programa que chama Epicentro. Infelizmente já fechou, né, as inscrições. A gente colocou 2 milhões equity free para incubação com a gente, né, de 12 meses. Então, caso a empresa não tenha ainda a grana, não tenha isso, entraria nessa frente. Se já tem algo para investir, a gente pode fazer uma trilha junto com o CEIA, mas isso aí a gente vê depois, acho que é bem tranquilo de ser visto. Mas, inclusive, Zé, você sabe que a gente tem agora o retorno de todas as ações que a gente fez no Epicentro e a gente teve a nota de review cego de todos eles de volta. Você chuta aí o quanto que saiu a nota? Isso é difícil, né? A gente tem que agradar grego e troiano e um monte de gente no país inteiro que participou, não foi só aqui, mas tivemos 9,6 Que isso? de avaliações. Nunca a gente tinha tido um resultado desse, num programa desse tamanho. Foram mais de 450 empresas analisadas que participou desse Epicentro e a gente está muito feliz com esse resultado. Em primeira mão, né? Parabéns. Passar o microfone para ela ali, mas eu queria até depois fazer uma pergunta para alguém me explicar o que é esse pato que todo mundo está usando aqui na Campus Party. Ninguém te falou que a gente... É o Labubu da Campus Party? A gente não está na Campus Party, a gente está na Campus Pato. É Campus Pato. É isso mesmo, não é, gente? Então, depois eu preciso de um pato desse, tô vendo até que tem um pessoal distribuindo ali, vou lá pegar o meu. Mas alguém podia me explicar, e já dando uma ideia de negócios aqui, fazer o pato Labubu, que é customizar cada pato, porque eu tô vendo que eles estão todos iguais. Para o ano que vem fica o desafio Ronaldo Lemos, que é customizar os patos da Campus Party. Mas não vai ter o mesmo preço do Labubu, não, né? Então, eu quero que tenha o preço do Labubu. Olha só. Brasil virar Campus Party potência. Então fica a dica aí, pessoal. Shark pessoal Tank. lançar o Campus Pato, mas você compra a caixa igual o Labubu e não sabe como será o pato que está dentro. Vai ter o pato caolho, o pato manqueta, o pato, sei lá o quê. Vocês inventam Pato aí. acessibilidade. No ano que vem quero o pato customizado. Vamos pegar um pedaço da empresa aí, Ronaldo? Eu entro de sócio, tá, pessoal? Pode me chamar. Dinheiro não tem não, mas palpite eu tenho um monte. Então vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Gabriela e eu trabalho lá na Central de Compras do Estado de Goiás e já utilizamos a IA para auxiliar na fase de planejamento de compras. Porém, hoje a gente, para precificação, a gente utiliza o Decreto 9.900 de 2021, que exige pesquisas manuais, demoradas, né, para precificação. Aí pensa para uma contratação com 100 itens, assim, extremamente demorado. Uma IA especializada poderia auxiliar muito a gente nisso. Porém, auxiliar a gente tanto diminuir os erros quanto na agilidade, né? Na visão de vocês, a implementação de um IA voltado para precificação de compras é possível, levando em consideração que precisa ter regulamentação. O que vocês acham com relação a isso? Excelente. Não só é possível, como já fizemos. Hoje a gente tem 3 empresas no CEIA com projetos nessa temática, porque a gente tem uma estruturação muito específica que requer hoje, tem a Andrea, né, de uma das empresas parceiras nossa, que ela é essa IA hoje. Hoje ela tem que pensar justamente na informação cruzada para validação, por exemplo, para edital público, para tudo que está na lista de compra, seja ele em editais, seja ele nessas frentes, até na frente contratual, qual é a lista inteira, se está no perfil, se não está, se está nas normas. Então, qual que é a grande sacada? Juntar todas as diretrizes da empresa, juntar os documentos que fazem sentido pela avaliação disso, e a gente vive na era dos agentes. Então, hoje eu tenho algumas IAs trabalhando em conjunto para fazer as análises que essa Andrea tem que fazer, e ao final eu tenho uma orquestradora que me devolve a requisição direta dela. Substituir ela? Não, mas eu melhorei muito a qualidade de vida dela. Sensacional. Porque hoje a gente já consegue fazer isso em fases de compras. Em orçamentação, a gente tem o case do Cilia, né? O case dos carros lá que a gente tem na parte de orçamentação de
batida de carro. A gente já consegue avaliar o quanto vai ficar o conserto só com a foto do carro. E assim, alguém aqui tem seguro de carro? É bem provável que vocês estejam nisso, porque essa empresa hoje tem 97% market share. Só a Porto que não está, todas as outras estão. Bradesco está, né? Bradesco Pessoal, Seguros, todas. Isso é revolucionário. Você bate o carro, você manda uma foto do carro batido e o pessoal paga o seguro na hora. É um negócio surreal. Você já não espera um mês mais, é questão de minutos, você já resolveu o problema. Então sim, não só é possível, mas a gente já tem casos bem-sucedidos usando esse tipo de ferramenta. Obrigado pela pergunta. Incrível. Quer comentar? Só assim, provocar que eu entendo também a dor do medo regulamentatório, né? Quem está no governo ali, de você, às vezes, pode ter a IA fazendo, mas você fica com receio de como é que, se você vai estar descumprindo alguma regra. Mas o potencial de IA para isso é absurdo, né? É absurdo. Eu vejo minha turma na secretaria, gente, coitada da galera, na hora de buscar itens, assim, nas compras, é um trabalho, assim, não é um trabalho inteligente, é muito pouco sofisticado, né? E você pega o capital humano bom, caro, para fazer esse trabalho que é claramente automatizável. E, modéstia à parte, a lei de IA que foi aprovada pela Assembleia, que eu ajudei a fazer aqui, tem um capítulo sobre o uso da IA no setor público. Então, ela já autoriza esses usos, estão lá todos previstos também na lei de IA do Estado, já abrindo a possibilidade do servidor poder usar a IA na prestação do serviço. Então, acho que isso é uma mão na roda também para ajudar. Mais perguntas? Olha, ó, um lá atrás aqui, depois a gente volta aqui, ó. Você que está com o pato, ajuda a explicar o que é o pato para nós, por favor. Você está com 2 patos, inclusive. Eu entrei na onda. Ronaldo, mais especificamente para você a pergunta, eu também sou advogado de formação, mestrando em Ciências da Computação ali pela Federal de Berlândia, ali sou de Patos de Minas. Maravilhoso. Da Pato também. A do Patos é maravilhoso. Terra enfim, do milho, sim. que lugar maravilhoso, fantástico. Pensando nesse cenário, na opinião sua e também dos demais, qual que seria o papel do profissional do futuro para poder apoiar que esse ecossistema se expanda e também não ser simplesmente mais um tirador de contrato ali, mas um agente estratégico para poder integrar tanto a segurança jurídica das operações quanto a disrupção? Porque pensando também no papel do Estado, a gente sabe que tem toda uma governança ali por trás que tem que ser respeitada e que, apesar da gente já ter várias regulamentações que permitam o uso mais ágil de novas tecnologias da IA, a gente tem o CPSI, por exemplo, que é aplicado em grandes empresas, no Estado, a Petrobras, inclusive, é referência nisso. Qual que é o papel desse profissional do futuro e como os profissionais podem se preparar para poder se inserir nesse ecossistema como um agente ali para somar? Sensacional. Eu vou falar, mas vocês me complementem, tá? Primeira coisa, toda profissão está mudando por causa da IA, né? Programação está mudando, direito, medicina, design, arquitetura, pequenas e médias empresas, está tudo mudando. O direito é uma das áreas que está mais acelerada essa mudança. 2 semanas atrás, participei de uma audiência lá do Superior Tribunal de Justiça, discutindo o uso da IA para decidir admissibilidade de recurso especial, automático, tá? E o advogado hoje está todo mundo usando IA, né? Mas eu gosto até de brincar. Se eu tiver que contratar advogado, tem um tipo que eu contrataria e 2 que eu não contrataria. Um que eu não contrataria é o advogado que não usa IA. Eu já não quero trabalhar com ninguém que usa. E o segundo que eu não contrataria é o advogado que só usa IA, que só delega tudo para IA. Deus me livre de trabalhar com um advogado desse. Eu quero um advogado que use a IA, mas ele esteja no comando, ele revisando e assim por diante. Então, essa transformação ela é muito profunda. Até fico curioso se no CEIA não tem empresa da área de legal techs, área jurídica, usando inteligência artificial. Tem alguma coisa lá? Temos, mais de uma ainda. A gente tem hoje a Corjur, e olha que legal, a gente fez uma IA que lavrava uma peça automática antes do GPT-2. Olha só. A gente já está nessa história há bastante tempo de usar IA generativa no jurídico.
Mas, de novo, toda essa ferramenta baseada numa estrutura inteiramente pensada por advogados e feita de uma maneira como coautores, né, para gerar isso. A gente tem hoje a Data Lawyer, que é muito reconhecida nacionalmente, em que você quer saber como que o juiz lá de Pato de Minas teria uma decisão, com todos os processos públicos e todos os dados que a gente tem publicamente, essa IA com poucos cliques busca todas as delimitações desse cara e te dá um perfil inteiro de um auxílio à tomada de decisão. E, enfim, tem outras ali que eu não vou demorar muito para a gente dar mais oportunidade, mas sim, temos muita Lautex, mas mais do que isso, eu acho que todas as profissões, gente, a gente discute muito do como a coisa está mudando, do perfil do profissional, mas historicamente sempre foi assim. Com a chegada do celular, chegada do computador, da internet, muitas profissões foram alteradas e adaptadas e a gente vive mais uma delas. Eu gosto muito de falar assim, gente, vamos respirar, tranquilo, a gente tem que se preocupar. E eu vivo muito feliz que eu estou conseguindo viver essa transformação. Eu estou vendo tudo isso acontecer de perto e podendo participar dela. Porque daqui, sei lá, 50 anos, 30, não sei quantos, a gente não vai ter mais eventos de discussões de IA, igual a gente tem discussão de energia elétrica. Vamos definir que a energia elétrica foi criada e ela pode dar choque, e ela pode matar pessoas. Então, a energia elétrica está aí, está todo mundo usando. Internet, energia elétrica, IA. Tudo são ferramentas que podem ser usadas bem ou mal e a gente está passando por essa transformação junto. Então é muito legal pensar nesse novo perfil de profissional. É isso. Quer comentar? Muito rapidamente, só para dar um outro exemplo, a Escola de Medicina de Harvard está fazendo um projeto muito legal, né? O que eles percebem? Você chega lá com um médico, com seu sintoma, e aí tem coisa que vai ser rápido, ele vai acessar na cabeça dele, e tem coisa que não é, tem coisa que ele demoraria 3 horas, né? Então, ao passar os sintomas, um negócio assim, validado com a universidade, com grandes universidades, eles já geram para você o que é o diagnóstico. Mas outra coisa que é legal, até menor, que é o seguinte, eles perceberam lá, Ronaldo, que a experiência do médico com o paciente era muito ruim, porque o paciente falava, o médico tinha que ficar digitando, sabe? E essa é uma sensação muito ruim, né? Porque você nem olha para o paciente, você não consegue ver o que está acontecendo, você fica digitando para você não perder. E agora a IA ouve o áudio, né? Olha só. O médico não precisa mais ficar digitando, o médico pode ficar olhando para o paciente e aí, com o áudio transcrito e com isso gerado, o médico ele come um monte de etapas que o computador, né, que a IA pode fazer muito melhor. Então, assim, é muito legal. Eu não sei qual vai ser o futuro das profissões todas, mas eu vejo um potencial grande, porque você falou, você juntar a pessoa que usa IA, que não depende só dela, mas que usa IA. Total. Esses dias eu vi uma IA que consegue interpretar letra de médico. Aí eu falei, essa IA ficou boa mesmo. Isso aqui, nessa IA eu confio, porque isso aí, parabéns para a IA. Temos tempo, acho que para mais uma pergunta. Vamos ali. Oi, boa tarde, sou o professor Gilberto. Achei muito interessante a frase do Zé Fred, que o novo tem que desbancar o velho, né? Ele tem essa oportunidade de desbancar o velho. E a gente precisa entender isso na prática, como que funciona. Por exemplo, tem-se muito falado e foi muito falado de IDEB. E o IDEB acabou, né? O ministro da Educação já falou e coerentemente, né? Aí o foco agora vai ser 100% o Enem. E como que empresas privadas que já têm inteligência já funcionando, rodando, inclusive com a porcentagem de acerto e coerência muito maior do que as que o próprio Estado usa. Vou citar um exemplo hoje bem prático, a Letros, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas de inteligência artificial que funcionam muito melhor do que a Letros. Como que uma empresa privada poderia apresentar esse projeto de forma prática, rápida e já colocar em prática? Porque o próprio sistema da Letros é o sistema que o aluno mais burla, é o sistema mais fácil. Ele pega, joga o tema no ChatGPT, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V na plataforma e pronto. Ele já fez a tarefa dele, ele já teve a pontuação dele e a validação dele para o IDEB, né? Uma das partes. E agora acabou. Agora é Enem. Então,
como que uma empresa privada, de forma prática, rápida e objetiva, poderia apresentar uma ferramenta que já está em uso, já está funcionando e validada? Ó, a melhor saída que eu vejo é o colega mencionou a sigla, que é o CPSI, que é Contrato Público de Solução Inovadora, que é um modelo que aí o Estado tem que estar disposto a abrir o problema dele para que a startup ajude o Estado e aí faça a iteração, como eu comentei. A segunda é a licitação, né, que é um modelo importante, só que o problema da licitação é quando você olha só para o preço, você não consegue necessariamente conseguir achar a qualidade, né? Eu conheço a Letros, o fundador da Letros também, né? Conheço a turma, e só para fazer um gancho rápido, assim como tudo está mudando, inclusive é modelo de avaliação, né? Então agora é o Enem, o modelo de DEB, por exemplo, até hoje não olha para ciências, né? É leitura e matemática, enquanto o PISA olha, e o PISA já começa a olhar coisas diferentes, como competências, as competências um pouco diferentes. Eu acho que isso vai mudar também, tá? O modelo de avaliação. Quer comentar? Pessoal, o nosso tempo chegou ao final aqui. Queria agradecer todo mundo, lembrando do desafio do pato para o ano que vem. Vamos criar o Lapapato para o ano que vem. Por favor, vamos customizar esse pato aqui da Campus Party. Então, em nome aqui do movimento dos 100 Patos, queria agradecer a todos e a todas. Zé Fred, muito obrigado, Arlindo. E tamo juntos. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigado. Goiás está vivendo a maior transformação